Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral. Hoje, de novo, vamos dar continuidade à nossa maratona de estudos de personalidades homeopáticas ainda do reino animal. O pessoal tem recebido muitos pedidos de análises. Adivinha de que reino? De novo, do reino vegetal. Tem muita gente pegando no meu pé pedindo análises de matérias médicas vegetais. A gente vai voltar, pessoal. Só quero ficar um pouquinho mais de tempo aqui no reino animal em função daquilo que alguns colegas aí já haviam me pontuado. Tinha me dado conta, mas depois eu fui perceber que durante muito tempo eu vinha tratando quase que única e exclusivamente do reino vegetal e deixei de lado, relativamente de lado, o reino mineral, deixei muito de lado o reino animal. Então a gente vai passar ainda um pouquinho mais de tempo aqui no reino animal, pessoal. Vamos dar continuidade agora com a análise de uma personalidade inseto. A gente ainda não falou muito sobre traços de personalidade inseto, pessoal, mas é de suma importância que a gente tenha em mente pelo menos os traços fundamentais dos insetos, porque eu tenho certeza que no nosso cotidiano clínico, levando em consideração as nossas demandas contemporâneas, é muito provável que vez ou outra a gente se veja necessitado de indicar um medicamento dessa classe, da classe dos insetos, pessoal, pelo seguinte, porque aqui é onde nós veremos de uma forma muito mais evidente transtornos cognitivos, como déficit de atenção, hiperatividade. No caso das borboletas, nós temos o transtorno do dimorfismo sexual, que é tão comum hoje em dia, principalmente de forma precoce. Hoje em dia nós ouvimos crianças com esse tipo de alegação. Eu não sei se eu sou menino, não sei se eu sou menina, não sei se eu quero ser menino, não sei se eu quero ser menino, enfim. Então, esse tipo de demanda é muito comum em personalidades orquídeas e borboletas, pessoal, mas a gente há de convir que a tônica dos nossos tempos, a nível de problemas cognitivos, déficit de atenção, hiperatividade, entre outros que seriam tons de cinza disso, desses transtornos que eu acabei de falar. Então, por isso mesmo, a gente precisa tratar dos insetos, porque conforme estudos de casos clínicos bem-sucedidos mostram para a gente, aqui nós vamos encontrar muitas respostas para casos onde a queixa principal está no âmbito cognitivo, envolvendo atenção, concentração, capacidade de articular um raciocínio e assim por diante. Então, eu já havia falado sobre tarêntula, embora tarêntula não esteja aqui na classificação dos insetos, pessoal, nem de acordo com a sistemática filogenética. Então, há grandes diferenças entre personalidades inseto e aracnídeos, então não conta, mas de todo modo, alguns traços dos insetos nos aracnídeos, homeopaticamente falando. E eu falei, só para não dizer que nunca tratei de nenhum inseto aqui no canal, falei sobre uma borboleta, inclusive, que foi a limenites. Agora a gente dá continuidade, adivinhe com quem? Com mantis religiosa, que é um louva-a-Deus, pessoal. Para quem não sabe do que se trata, trata-se do nosso famoso louva-a-Deus. É aquele louva-a-Deus mais comum, aquele verdinho que parece uma folha e que está sempre assim, principalmente quando está se sentindo ameaçado, pessoal. Na verdade, isso aqui é um traço de todos eles. Então, eu achei muito pertinente tratar sobre mantis hoje, pessoal, até a título didático, porque vocês vão perceber que mantis é como se fosse uma continuação do enredo mórbido vivido por Naja. Então, a título didático ainda, eu recomendo, quem não assistiu o vídeo anterior, o vídeo que eu lancei anteriormente sobre Naja tripudians, eu recomendo que vocês assistam, porque o entendimento de mantis ele ficará muito mais fácil se vocês tiverem em mente do que padecia a personalidade Naja. Não é que uma, pessoal, é complementar a outra, porque eu, como homeopata adepta das linhas contemporâneas, eu não concordo muito com esse parecer de que uma personalidade complementa a outra. Se a pessoa tomou licopódio em algum momento, ela vai precisar de sulfuro em outro momento, ou de calcária carbônica logo em seguida. Não concordo com esse tipo de raciocínio pelo fato de que, como eu incito vocês, eu estou sempre em busca daquele cerne do sofrimento, núcleo do fractal, como eu sempre enfatizo, o miolinho da flor, aquele núcleo que justifica toda aquela diversidade de afecções mórbidas que estamos testemunhando, independentemente do âmbito que estamos analisando. Quando a gente
detectam núcleo, pessoal, a gente entende o que se passa na mente do doente, a gente entende o que se passa a nível emocional. Às vezes a gente consegue até trabalhar com deduções, a gente consegue deduzir o tipo de sofrimento que ele apresenta naquele momento, conseguimos até de certa forma prever o que está latente, ou seja, o que ele poderá experimentar no futuro, a nível de comorbidades. Mas deixar claro, pessoal, não é, como eu disse, né, não é que Naja complementa Mantis, mas Mantis, quando a gente perscruta o sofrimento de Mantis, a gente vai entender que muito provavelmente ele teve um passado de subjugo, ele teve um passado de dominação muito similar àquele que é basicamente o café da manhã, o cotidiano de Naja. Então imagine que Mantis foi um sujeito que ele foi subjugado por muito tempo e agora ele decide reagir a esses anos de exploração, esses anos, milênios aí de autoanulação. Então Mantis é uma reação a uma espécie de passado marcado por dominação, marcado por um sepultamento dos seus traços distintivos, dos seus traços identitários. Então, é sobre essa personalidade que vamos falar hoje, pessoal. É muito importante vocês assistam o vídeo anterior pelo seguinte também, pelo fato de que vocês percebem que as minhas análises, elas sempre apresentam uma conotação narrativa. Então eu trago sim os traços distintivos sintomáticos principais de cada personalidade, mas ao mesmo tempo de forma amarrada. Eu busco arrematar cada tom de cinza de sofrimento vivenciado por aquela personalidade em função de algo nuclear, em função de uma historinha que sempre o indivíduo está vivendo, um ciclo vicioso mórbido que ele sempre está vivendo. Eu procuro transformar esse sofrimento numa história, numa narrativa, pessoal, ou pensando principalmente no estudante. Porque se vocês forem pensar bem, a gente não consegue aprender, até falo sobre isso lá na introdução do meu curso Homeopatia Inspiradora. Schouten também fala isso. A gente não consegue aprender homeopatia, por isso que tem gente que acha que nunca vai aprender homeopatia. Porque tem muita gente que insiste em tentar decorar as matérias médicas, as personalidades homeopáticas como queiram. Tem muita gente que insiste em tentar memorizar mediante coletânea de sintomas. Ah, esse aqui é ciumento, esse aqui piora depois das 17 horas, esse aqui tem taquicardia com uma sensação de repuxão. Criatura, você já deve ter tentado fazer isso, você percebe que daqui a pouco você esquece toda essa sequência de sintomas, aí daqui a pouco você começa a confundir alguns daqueles sintomas com sintomas de outra personalidade. Isso não funciona, pessoal. Por quê? Porque, veja, uma personalidade ela só é passível de compreensão se você entende o enredo do sofrimento. Entende, sim, o núcleo do sofrimento dela, mas esse núcleo pelo viés narrativo. Que historinha subjaz na dinâmica mórbida desse doente? Sempre existe uma historinha, sempre existe um enredo, sempre existe uma narrativa que seria a tônica daquele sofrimento, é o pano de fundo daquele sofrimento. Eu me sinto dominada, veja que existe uma historinha aqui. Eu me sinto dominada, eu sou aquela que me entrego excessivamente aos demais. Veja, isso é muito mais fácil de lembrar que uma coletânea solta de sintomas sem qualquer tipo de contextualização. Ok, a pessoa tem palpitação, a pessoa ela piora 17 horas, mas por que exatamente? O que está por trás de cada um desses sintomas? A gente não é computador. O computador, se você joga ali uma sequência de dados soltos, ele vai armazenar bonitinho para vocês. Tem gente que acha que a mente humana funciona dessa forma. Não é assim e provavelmente muitos já puderam atestar isso na prática, empiricamente. Então a gente só entende, a gente só consegue memorizar enredos, narrativas. É por isso que eu insisto em transformar as minhas análises numa espécie de historinha que vai arrematando um sintoma no outro para formar uma narrativa que seja coerente para vocês, seja passível de entendimento. E é claro que a memória vai aceitar muito melhor uma narrativa, que a narrativa ela tem pessoalidade. A gente que é gente só consegue se conectar com gente, a gente que é gente só consegue se conectar com o sofrimento de outra pessoa. Então, traços de pessoalidade é muito importante que estejam presentes nas nossas análises para que a gente possa aprender a assimilar aquilo, pessoal. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Por isso eu recomendei que vocês assistissem Naja, porque é aquilo que eu falei, Mantis tem uma espécie de um passado muito parecido com aquele cotidiano de dominação, de autoanulação de Naja.
Então, bom, pessoal, antes da gente entrar aqui no núcleo de sofrimento de Mantis, propriamente dito, no sofrimento nuclear de Mantis, a gente vai começar a explorar, como a gente vem fazendo esse tempo todo, as características mais gerais desse medicamento, para que tudo isso fique bem claro nas nossas mentes. Vamos explorar, primeiramente, o reino a que pertence Mantis. Uma baita obviedade, pessoal, mas para quem tinha um pouco de dúvida ainda, não é um vegetal, embora pareça. Um louva-a-Deus, ele se camufla muito bem numa vegetação verde. Eu, por exemplo, seria uma pessoa que tiver um louva-a-Deus no meio do mato, eu sou aquela pessoa que eu tenho certeza que não vou enxergar o bicho, que ele realmente parece uma folha e a minha visão é péssima, pessoal. Então, por isso mesmo, eu pessoalmente nunca ia ver. Mas enfim, até a camuflagem, ela fala muito acerca de traços de personalidade de Mantis, mas a gente vai chegar lá. Primeiramente, vamos nos ater aqui ao reino a que pertence essa personalidade. É um animal. Pessoal, vou repetir várias vezes características de cada um dos reinos, características de estágios, porque é importante a repetição para que isso fique bem sedimentado na memória de vocês. Para que quando vocês se deparem com um tipo animal, não reste dúvidas, aí o trabalho fica muito mais fácil. Bom, se é no reino animal que eu tenho que procurar, isso já afunila um pouco mais, já filtra um pouco mais a minha busca. Antes eu tinha dúvidas em relação a vários medicamentos, agora eu já tenho um norte, não, já sei onde procurar. Essa pessoa é do reino animal. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa terá, aquilo que eu já falei também no vídeo anterior, ela terá dilemas dicotômicos, dilemas ambíguos, dilemas de confronto. Eu contra o outro, ou então eu contra algum aspecto sombrio da minha personalidade. A confrontação, ela é uma tônica do reino animal. A confrontação, ela precisa estar presente em alguma dinâmica relacional, seja na minha relação com outros, seja na minha relação comigo mesmo, que seja, pessoal. Então, há um confronto, minha melhor versão versus a minha pior versão, eu contra aquele sujeito que eu invejo, aquele sujeito que eu admiro, ou o contrário, o sujeito que eu sinto que está me invejando, aquele sujeito que quer me prejudicar. Enfim, essa dinâmica vítima-algoz, vítima-agressor, presa-predador, isso aqui é chave para que a gente consiga situar um doente no reino animal. Letícia, mas isso aí fica explícito de que forma para a gente que está tomando caso? A gente que é homeopata e está tomando caso. Pessoal, palavras. Palavras, isso aqui, preste muita atenção no tipo de termo que o doente utiliza. Ele não escolhe esses temas aleatoriamente, embora ele mesmo seja inconsciente do que está guiando a eleição de determinado vocabulário. Mas para a gente aqui que está tomando caso, sim, não deixa de ser inconsciente, porque no fim das contas o que está condicionando ali aquele comportamento, aquela eleição vocabular, é uma melodia oculta, tal como Shankara ensina pra gente. É uma melodia que não é humana, e muitas vezes nem o próprio doente ele tem ciência de que ele não está sendo humano naquele momento. Ele nem tem ciência de que ele está sendo mais planta que gente naquele momento, está sendo mais pedra mineral que gente, mais animal que humano propriamente dito naquele momento. Então esse é o nosso trabalho. As palavras, elas não são escolhidas aleatoriamente, tenham ciência disso, tenham certeza disso. Então a gente vai escutar palavrões aqui, a gente vai escutar sim, em termos de baixo calão, vamos ouvir xingamento, sujeito xingando o outro, sujeito utilizando termos como bato, eu tenho vontade de partir para cima, eu tenho vontade de quebrar tudo, eu tenho vontade de chutar, eu tenho vontade de socar. Então termos que remetem à violência, essa dinâmica da presa lutando por sua sobrevivência, ou essa dinâmica do predador atacando a presa. Então a escolha de vocábulos vai nos levar para cá. Mas além disso, pessoal, é muito interessante vocês avaliarem também o tipo de, a rotina que o doente conduz, o tipo de hobbies a que ele se inclina. Aqui no reino animal, nós veremos muitos indivíduos sendo orientados pelo viés da competição. Então, são pessoas que, sim, no caso das mulheres, elas podem investir muito no capital estético, elas podem competir muito com as outras no quesito beleza. O tema da competição também está presente aqui, pessoal. Por mais que o indivíduo ele seja daquele tipo, talvez um pouco mais arrogante, que queira reafirmar com constância ali a sua autossuficiência,
queira se autoafirmar o tempo todo, a autodeterminação do ego, a gente vê isso aqui o tempo todo em alguns tipos, em mantis a gente vai ver muito isso, ele sempre está competindo, no fim das contas, com o referencial externo. Pode ser que não seja uma pessoa que está presente mais no cotidiano dele, mas alguma referência virtual que seja, ele está sempre competindo com essa referência, ele quer subjugá-la, ele quer provar que ele é melhor que aquela fêmea alfa que ele está idealizando, ou macho alfa. Então, em termos de hobby, se é um sujeito competitivo, a gente pode dizer que, pode ser um sujeito que gosta muito de artes marciais, a gente pode deduzir isso. Pode ser um sujeito que ele gosta muito de ir para academia, para ficar mais forte, mulheres mais definidas, para ficar mais bonita que a amiga, para ficar mais charmosa, mais, gostosa que a coleguinha. Enfim, então a gente percebe o viés competitivo aqui. Existe também esse desejo de se melhorar, pessoal, um desejo de aprimoramento constante no reino mineral. Só que no reino mineral a grande diferença é que não há uma referência externa. O sujeito ele quer melhorar porque essa é uma demanda do reino mineral. Aqui no reino mineral, a gente percebe também essa tendência à expansão. Mas não é porque eu sinto que meu território está sendo ameaçado, que eu sinto que eu tenho que ganhar do fulano. É por um viés de necessidade primordial. O reino mineral ele busca por essa expansão, mas não existe o viés competitivo aqui na jogada. Aqui no reino animal está bem delimitado. Ele compete com referencial externo cujas características ele gostaria de incorporar. E é claro, pessoal, que, pense nas demandas dos animais de uma forma geral. Então, além dessa coisa do 880, ou eu sou presa aqui nesse território, ou eu sou predador, e se eu sou presa, eu reajo como uma presa, sou uma pessoa acuada, sou uma pessoa medrosa. Quando eu falo das minhas queixas, existe claramente aqui na descrição da queixa um viés opressivo. É como se alguém estivesse me subjugando, é como se alguém tivesse me humilhando, tivesse me tolhindo, cerceando a minha liberdade. No caso do predador, ele vai utilizar, como eu falei, um linguajar que recorre mais à violência, ao ataque. Só que está sempre presente essa dinâmica vítima, algoz, vítima, predador, presa, predador, que seja, está sempre aqui. Então, existe esse duelo, mas além disso, pessoal, nota seja feita para o seguinte: se a gente está falando do reino animal, a gente está falando também de desejo por ampliação de território, ampliação do meu espaço de influência. Não é, eu quero ampliar meu território para ter de repente, um séquito maior. Se eu estou falando de um líder animal, por exemplo, uma pessoa que ocupa um cargo de liderança e ressona com o reino animal. Eu quero ter mais serviçais à minha disposição, eu quero ter um corpo de funcionários mais amplo para que eu possa gerenciar. Existe essa busca por ampliação do território para que eu prevaleça de forma mais significativa sobre ele e de forma que eu não seja acuado por aquele meu concorrente. O concorrente está sempre na jogada, igual eu já deixei claro para vocês. Então, isso é importante enfatizar, e a versão passiva disso também, pessoal, ou seja, nas queixas de uma personalidade animal é muito comum que a gente perceba incômodos relativos à invasão de espaço. Então, um sujeito que ele pode apresentar como queixa a invasão. Nossa, toda vez que eu estou ali sentado estudando, chega alguém, invade ali meu espaço, pode usar esse termo, invade o meu espaço, não me deixa sozinho, essa pessoa fica interferindo na minha vida, fica me subjugando. Olha a lógica do predador, da presa predadora aparecendo aqui. Então, a invasão de território, isso aqui pode incomodar, o sujeito pode interpretar interferências em sua vida sob esse viés da invasão de território, uma personalidade animal. E veja bem, qual é outra demanda dos animais, pessoal, de uma forma geral? É que ele seja atraente para conquistar mais machos ou mais fêmeas. Então existe aquela busca, aquela idealização ou da fêmea alfa ou do macho alfa. Então a viabilidade reprodutiva é uma tônica em termos de preocupações das personalidades animais, mas além disso eu me preocupo com recurso também. Eu preciso ter o que comer, sempre à disposição. Então, as demandas aqui do reino animal, pessoal, a gente vai perceber que elas são muito terrenas. Eu quero ganhar dinheiro, são pessoas que se preocupam muito com isso, partem com voracidade para cima disso, sim, mas principalmente pelo que o dinheiro confere. O dinheiro, ele me confere liberdade nesse plano e ele me concede principalmente acessos a recurso, acesso a mais sexo, acesso a mais comida, acesso a mais conforto.
tudo isso são bens muito caros ao reino animal, porque no fim das contas, qual que é a ideia central aqui? Eu estou batalhando pela minha sobrevivência, eu preciso ser o rei dessa selva aqui. Pessoal, muito cuidado para vocês não caírem em análises simplórias. Porque no fim das contas, eu dei esses exemplos, aqui no reino animal a gente pode encontrar pessoas que têm hobbies relacionados, por exemplo, às artes marciais, pessoas que gostam muito de se exercitar, pessoas que fazem parte, de repente, de um clube de tiro. Na verdade, isso não é, na verdade, é uma confirmação, pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui não é um fator determinístico, ou seja, a pessoa gosta de luta, ixi, eu já sei que aquela pessoa provavelmente vai precisar de um medicamento do reino animal. É uma informação que ela deve ser contextualizada no todo, sempre. Porque, veja, muitas vezes aquela pessoa que a gente pode ter vegetais que estão lutando, estão na academia ali de artes marciais lutando, mas pelas motivações do vegetal. É pela sensação que aquilo me traz. Não exatamente porque eu quero ser mais forte que um possível predador. Então fiquem bastante atentos a isso. Tem muita gente também que pode estar na academia pelo bem-estar que a pessoa ofere com aquilo ali, porque é um vegetal, e o vegetal ele sente que ele está naquele patamar de compensação sensorial quando ele está malhando, e a gente pode confirmar se o indivíduo que está ali na academia de artes marciais ele é um animal, quando, por exemplo, a gente perscruta o que está por trás daquele ir malhar todo dia, daquele processo de aprimorar suas técnicas de luta todo dia. Se a motivação central do indivíduo, se o que ele visa auferir com aquela arte marcial é ficar mais forte para competir com o outro, para ser capaz de se defender, se tudo passa por esse prisma, presa predadora, aí sim eu confirmo, pessoal. Então fiquem bastante atentos para vocês não caírem numa análise estereotipada ou numa análise simplória que infelizmente é o que a gente mais vê por aí. Anda bonito de salto alto, é uma cobra. Muito pouco, pessoal, para a gente chegar a essa conclusão. Uma informação que, se ela, igual eu falei, se ela não for contextualizada em função do todo, pronto, a gente vai acabar caricaturizando aquela personalidade. Infelizmente é o que mais acontece quando a gente está analisando personalidades homeopáticas. Então, sempre investiguem o que está por trás daquela inclinação. Você gosta de tocar piano? Descreva qual que é a experiência de tocar piano. O que o piano te traz? É muito bom, Letícia, eu adoro tocar piano. Então se imagine lá tocando piano e tente me descrever como é essa experiência para você. Essa é a técnica de toma de caso que Shankaran tanto recomenda para a gente. Focar na experiência central, para que a gente chegue também ao reino e, consequentemente, ao medicamento que aquele doente precisa. Indo além, pessoal, nós estamos falando de um inseto. Pessoal, o inseto é muito fácil de identificar, embora haja versões relativamente opostas a essa mais típica que eu vou descrever a vocês. Mas por que é fácil de identificar? Porque é uma pessoa que não para. É uma pessoa muito ansiosa. Se você atende presencialmente, ela está sentada ali na sua frente, aquela pessoa que vai sentar na borda da cadeira, ela não para de gesticular, ela não tem um contato visual muito constante, daqui a pouco ela está olhando para outro ponto, daqui a pouco às vezes até mexe ali no celular. É uma pessoa muito irrequieta. Então, o que mais chama atenção, no caso dos insetos, é essa inquietude. Isso aqui é o traço primordial, é por isso que aqui, igual eu falei no início, é onde a gente verá um horizonte de cura mais palpável para déficit de atenção, hiperatividade. Criançada hiperativa normalmente ressona muito com os insetos, então a inquietude ela chama muito atenção. E deixar claro, pessoal, que aqui Shankaran ele fala muito sobre isso em alguns seminários, mas ele fala também no próprio esquema de Shankaran, que aqui as preocupações elas são relativamente básicas. Então é aquela pessoa que, ela quer ganhar o dinheirinho dela, ela quer ter a comidinha dela de todo dia, ela quer ter o parceirinho afetivo. A gente não vê, de certa forma, grandes ambições aqui. Há exceções e Mantis é uma exceção. Mantis é uma personalidade inseto relativamente espiritualizada, ela não se contenta só com a satisfação dessas demandas de chão. Mantis vai querer um pouquinho mais, a gente vai entender por quê, o que está por trás disso.
Mas enfim, aqui no caso dos insetos, a gente vai observar a inquietude, aquela hiperatividade danada. O que a gente nota aqui, pessoal, é que, veja, a maioria dos insetos, principalmente em comparação a outros predadores, o que mais chama atenção é a discrepância de tamanho. Então o que a gente tem aqui é uma tentativa, a gente percebe que há aqui no caso dos insetos uma tentativa constante de compensar essa estatura mínima, compensar esse pequeno tamanho. Isso pode justificar alguns sentimentos de inferioridade que a gente observa aqui também. Isso aqui pode justificar alguns mecanismos defensivos que a gente observa, mas o que a gente mais vai notar aqui são estratégias de compensação. Como eu tenho esse sentimento de inferioridade, eu me sinto muito pequenininha, então de repente eu invisto num carrão possante, porque eu dentro do carrão as pessoas podem ter outra imagem a meu respeito, elas podem ter uma percepção de que eu sou muito mais forte do que eu aparento, eu vou me cuidar demais. Então veja, a pessoa pode compensar com estratégias estéticas essa defasagem, essa discrepância de forças que ela projeta sobre o seu sentido de inferioridade. Às vezes a pessoa é baixinha, a gente tem muitas personalidades insetos que de fato elas são baixas, ou seja, até a estatura corporal do indivíduo corrobora esse sentimento de inferioridade, reforça esse sentimento de inferioridade de certa forma. São pessoas muito vorazes, inseto come muito, pessoal, até eu acho que todos, sem exceção, se dependesse deles, eles comiam 24 horas por dia. Se tivesse alimento 24 horas por dia, eu acho que um inseto comeria 24 horas por dia. Não é nada, mantis não tem comparação nesse aspecto da voracidade com borboleta. Borboleta são as personalidades ali mais glotonas, aqui no caso dos insetos, e é onde a gente vai observar também uma conexão maior com os doces. Não é muito difícil da gente deduzir que borboleta fica o dia inteiro ali tentando coletar o néctar, que é uma espécie, contém um tipo de açúcar das flores. E mais, pessoal, o que a gente pode observar aqui? Tudo a partir da análise do que a gente nota na natureza mesmo. Por isso que observar a natureza e o habitat de determinado, até o nicho ecológico de determinado animal, nos permite, via processo de dedução, prever algumas características da personalidade daquele inseto, se a gente estivesse falando de um medicamento homeopático. Então veja, a maioria dos insetos vive em sociedade? Sim, formam colônias. Isso aqui repercute como, pessoal, numa personalidade de inseto? Tanto no sentido mais óbvio aqui, ou seja, são pessoas sociáveis, são pessoas que gostam de gente. Isso aqui até o miasma, a gente nem falou do miasma, a gente começa por ele normalmente, mas vai ser o próximo que a gente vai tratar aqui. Mas, pessoal, deixar claro que a maioria dos insetos, eles são tuberculínicos, e o tuberculínico, via de regra, ele é muito sociável. O tuberculínico gosta muito de contato, gosta muito de gente. Então isso aqui é um reflexo desse comportamento social dos insetos, só que isso gera um problema, principalmente no caso de mantis. Mantis não é muito sociável, mantis é como se fosse um ponto fora da curva em relação a essa característica geral dos insetos. Por quê? Porque ele sente que o grupo, de certa forma, fere a sua identidade. Ele sente que ele é muito mais forte isolado, em detrimento de quando ele está ali numa dinâmica coletiva. Ele percebe que aquilo dilui a sua inteligência, dilui o seu poder. Sozinho ele se sente mais forte. Então ele sente que aquilo compromete a sua potência, compromete o delineamento da sua identidade. Ele sente melhor quem ele é quando ele está destacado do grupo. Mas, no caso de personalidades inseto, que a gente pode observar também são pessoas que se sentem melhor nessa convivência, nesse coletivo, nessa dinâmica gregária, e são pessoas que, consequentemente, elas apresentam essa inclinação para a cooperação. Elas desejam cooperar e desejam viabilizar o processo de cooperação entre os demais também, de forma mútua, ou seja, eu já dominei essa arte da cooperação, agora eu quero ajudar outras pessoas a cooperar também, eu quero acender essa centelha no coração delas. Então, consequentemente, a gente já pode deduzir que uma empatia brota desse processo, porque veja, para que alguém coopere, essa pessoa ela precisa ter uma certa noção das potencialidades dela. Então, uma personalidade inseto pode ser aquele sujeito que ele vai ajudar outra pessoa a descobrir o seu potencial, de forma que aquele sujeito ele consiga, consequentemente, cooperar com aquele tecido social em que ele está inserido. Embora a maioria dos insetos não sejam empáticos, soa
algo relativamente paradoxal, se a gente for meditar bem, porque, veja, alguém que gosta de gente, mas não é muito empático. É porque, na verdade, pessoal, os insetos, eles costumam se focar muito no quanto um soma o outro. Eu com o outro, eu sou mais forte. Muitas personalidades insetos têm essa percepção. Eu consigo fazer isso, a pessoa consegue, ela domina outra habilidade, o fulaninho ali domina outra, então a gente vai se complementando. Eles podem ter essa percepção, mas veja, não há, na maior parte dos casos, esse desejo de se inclinar sobre o outro com o intuito de ajudá-lo nas suas dificuldades, com o intuito de fazer com que, como eu disse anteriormente, o sujeito consiga despertar o seu potencial de maneira que ele possa contribuir mais. Isso a gente vai perceber muito mais nas aves. Existem muitas características em comum, pessoal. O aluno mais atento ele pode ter percebido que há muitas características em comum entre insetos e pássaros, só que a grande diferença é essa: o pássaro ele é muito mais empático, ele vai na alma ali do outro para detectar do que ele precisa. Os pássaros eles se doam muito. Agora aqui no caso dos insetos existe, pessoal, a visão utilitária. É por isso que, embora eu goste muito de gente, não existe tanta empatia aqui, porque eu gosto de gente enquanto elas permitem que essa articulação social funcione bem. A partir do momento que eu perceber que não está sendo estratégico, não está funcionando, eu vou procurar outra tessitura social. Então existe um zelo pelo quão funcional é essa sociedade. Eu não estou muito preocupada se fulano está se sentindo bem, como é que fulano está, em que eu posso ajudar o fulano. Eu vou contribuir do meu jeito, você contribui com o seu, você contribui da sua forma, pronto, somos um corpo mais forte, consequentemente, em relação a partes isoladas. Então, vocês percebem o viés funcional utilitário prevalecendo aqui? É como os insetos costumam pensar. No caso dos pássaros, eu prezo por outras consequências da coletividade, como a reciprocidade, a amizade, a cumplicidade. A gente vai ver muito mais isso aqui nos pássaros em relação a insetos. Outro ponto, pessoal, os insetos, eles formam pragas. Isso é muito importante citar porque nas personalidades inseto, homeopaticamente falando, a gente pode perceber alguns incômodos que é engraçado, o próprio sujeito ele denomina como praga. Nossa, mas essa coceira aqui tá me azucrinando, meu Deus do céu, isso aqui é uma praga. O sujeito pode chamar o incômodo dele de praga, ele pode definir o incômodo. Vamos dar o exemplo aqui da urticária, que a gente vê muito urticária aqui nos insetos, principalmente nas borboletas. Então o sujeito ele se queixa e ele diz que é como se ele estivesse sendo vítima de um enxame de abelha, como se tivesse um tanto de inseto ali o atordoando. Então esse viés da praga aparece aqui na versão passiva. Muitas vezes o sujeito se sente vítima de uma praga, parece que tem muitos indivíduos pequenininhos causando aquela queixa, seja um enxame de abelhas, um monte de pernilongo. O sujeito ele pode descrever a queixa dessa forma. Nossa, é como se tivesse um monte de pernilongo me picando. Então esse viés da praga, ele pode aparecer através da forma pela qual o indivíduo descreve suas queixas. É um incômodo persistente, igual o incômodo ali do pernilongo, imagina o incômodo de 1000 pernilongos. Então é basicamente como o indivíduo define as suas queixas. Os insetos eles são adaptáveis, pessoal, então o sujeito, a personalidade do inseto vai ser adaptável também. Se for para viver um tempo em condições de umidade, eles vão se adaptar. Se for para viver um tempo em condições de alta pressão, normalmente se adapta. Se for para viver dentro de um ambiente insalubre, se adapta. Então nós vemos essa adaptabilidade aqui significativa, esse jogo de cintura, essa capacidade de se ajustar. Mantis vai ser de novo uma exceção, pessoal, que Mantis tem uma personalidade muito forte, ele não vai aguentar qualquer tipo de situação, a gente vai chegar lá. Mas a maioria dos insetos tem essa versatilidade, essa adaptabilidade significativa. Outro ponto que vale a pena a gente salientar no caso das personalidades inseto é uma espécie de, não é em todos, mas em Mantis a gente vai ver, por exemplo, que é uma expansão de consciência. São pessoas que elas têm uma capacidade maior, pessoal, de unir pontos. Elas percebem a correlação de um elemento com o outro, são pessoas com raciocínio sintético muito bom. Não apenas envolvendo o plano material, mas envolvendo o plano imaterial também, ou seja, são pessoas que conseguem construir boas analogias simbólicas. E daqui a gente já depreende uma outra característica central
dos insetos, que é a metamorfose. Quase todos passam pelo processo de metamorfose. O inseto ele não nasce ali prontinho. A formiga, borboleta seria o melhor exemplo ali. A borboleta, quando ela vem ao mundo, por assim dizer, ela não é uma borboleta diminuta, não é igual a gente, né? Que a gente já tem ali toda a nossa estrutura, mas na forma de um bebezinho. Mas a estrutura está toda completa, os 2 braços, 2 pernas, normalmente. Então, no caso da maioria dos insetos, eles vão passar pela fase da pupa, a fase larval, alguns vivem ali no casulim por um certo tempo, e depois vira um bicho completamente diferente em relação, por exemplo, à fase larval. Disso a gente pode depreender o quê, pessoal? Que são pessoas que elas têm muita habilidade de ressignificação. Eu não gosto muito desse termo porque pelas interpretações equivocadas e desorientações, consequentemente, que esse termo costuma trazer para pessoas que o evocam. Então, é porque muitas vezes, pessoal, não é uma questão de ressignificar determinada situação pela qual passei. Aconteceu mesmo, não é uma questão de interpretar de outra forma. Aquilo é aquilo e pronto, não abre margens para duplas interpretações. Então é por isso que eu tenho uma certa ressalva. Mas, na maioria dos casos, nós podemos aprender determinada realidade, determinada experiência traumática pela qual passamos por outro prisma. Mantis religiosa é um grande mestre dessa arte de transformar determinada experiência, transmutar, para ser mais específica, determinada experiência de forma que eu consiga utilizá-la não como um incentivo contrário, mas como incentivo benéfico. Eu utilizo aquilo ali para o meu crescimento, eu consigo transformar aquele joio em trigo, eu consigo transformar aquele lixo em adubo. Mantis domina essa arte, as borboletas também. Isso está presente demais no vocabulário do próprio sujeito inseto. Ele pode utilizar muitas palavras como transmutação, transformação, eu estou passando por esse ciclo, eu estou mudando de ciclo, eu estou vivendo uma nova etapa, eu estou vivendo uma nova era, eu estou vivendo um momento, eu estou me renovando. Então esse viés da transformação pode estar presente marcadamente no discurso do sujeito inseto. Outro ponto que a gente nota aqui, isso aqui no caso de todos, inclusive demantes, personalidades inseto têm muitas preocupações com o meio ambiente. Então são pessoas que punham bandeiras, Greenpeace, veganismo e abraçam muito causas com uma demanda ecológica, são arautos dessas bandeiras. A gente pode notar isso aqui também e vale salientar porque é algo que a gente observa muito na nossa contemporaneidade, infelizmente até o ponto da neurose da inversão de valores, até o ponto de muitas vezes a pessoa colocar meio ambiente e animais lá no topo da hierarquia de valores dela em detrimento de gente, ou seja, aquela pessoa que vomita ódio em relação a pessoas, intolerante ao máximo, mas trata com todo o carinho do mundo gatinho, cachorrinho, enfim, pode ser um caminho para tratar esse processo quando ele se inverte, quando a hierarquia de valores ela se desarmoniza. A maioria gosta muito de música, a maioria tem uma relação ou de amor ou de ódio com música. Mas a música, ela não passa batido para uma personalidade inseto. Vai trazer algum tipo de repercussão sobre, principalmente, o estado psíquico daquela personalidade inseto que a gente está acompanhando. E para fechar, é um grupo que apresenta muitas características, pessoal. A gente fala pouco sobre insetos aqui no canal, por isso que eu estou insistindo tanto. Mas outra característica que vale salientar é que, veja, a gente falou de colônias, são animais que costumam viver em sociedade, costumam viver nessa lógica das colônias. E, consequentemente, daqui a gente pode depreender um outro incômodo, que seria uma queixa até do próprio miasma tuberculínico, do qual a maioria das personalidades inseto fazem parte, que é a sensação de sufocamento. Nossa, é tanta gente aqui, são tantos indivíduos agrupados nessa colônia que, meu Deus, eu preciso do meu espaço, eu preciso respirar. De novo a gente volta, a gente converge para aquele dilema, indivíduo-coletivo. Às vezes o sujeito ele não suporta estar em meio a tantas pessoas porque ele percebe que ele já não tem mais tanta individualidade, ele já não tem mais tanta identidade, ele tem dúvidas em relação a onde ele termina e o outro começa. Pronto, pessoal, agora a gente vai passar relativamente rápido pela descrição do miasma e do estágio, porque, bom, vocês já estão bem familiarizados, não é a primeira vez que eu falo sobre o miasma tuberculínico aqui no canal, e não vai ser a primeira vez também que eu vou descrever para vocês o estágio 12. Mas só para a gente retomar aqui as características centrais do tuberculinismo, bom,
Pessoas agitadas, normalmente, nós vamos ver pessoas empáticas, pessoas muito voltadas aos outros, independentemente da motivação, pessoal, se é pelo viés utilitário, ou se é pelo próprio exercício da empatia, ou se é porque eu quero alguma coisa de volta, eu busco reciprocidade, eu quero afeto de volta, enfim, eu me volto muito ao outro. Esse contato com o outro é muito importante, independentemente do saldo dessa relação. Então, isso a gente vai perceber aqui. Inquietude. Tuberculínico quieto, pessoal, só se ele estiver muito mal. É claro que quando a gente está falando assim daquela pessoa que... E a gente pode se deparar com esses tipos, mas na maior parte do tempo são pessoas muito inquietas. Por isso que a maioria dos insetos a gente pode colocar, pode categorizar aqui dentro do miasma tuberculínico sem pestanejar, sem medo de errar. O tuberculínico, pessoal, lembre-se daquilo que eu já enfatizei para vocês. O miasma, ele é o pano de fundo do caso. Ou seja, ele permeia, de certa forma, ele confere ali a sua pitada, o seu toque especial a cada uma das queixas que o doente traz para a gente. Porque, na verdade, o miasma, ele fala, como eu sempre enfatizo, fala daquelas lentes através das quais a gente está aprendendo a nossa realidade, principalmente as crises. Quando a gente prescruta, quando a gente explora com o doente como é que ele está interpretando o momento litigioso, o momento conflituoso da sua vida, é aí que o miasma fala mais alto, é justamente nesse tipo de circunstância crítica, extrema. Quando o tuberculínico passa por um problema, ele vai descrever esse problema sob o viés da opressão. Nossa, eu me sinto preso, parece que eu não posso respirar, eu estou sufocado, eu não tenho liberdade, eu preciso sair, eu preciso ser livre, eu preciso reivindicar minha liberdade, minha independência de novo. Então a crise, para o tuberculínico, o coage no sentido de oprimi-lo, limitar o seu espaço. Não à toa a palavra-chave que Shankaran traz aqui para o tuberculinismo é claustrofobia, porque é justamente a impressão que a gente tem quando o sujeito tuberculínico descreve as suas queixas. Parece que ele está fechado e aquilo está deixando ele em pânico. Opressão, estou limitado, são termos típicos desse miasma. É como ele apreende as suas circunstâncias críticas. Agora estágio, pessoal, 12, nossa, no curso Sagrado Feminino eu falei de muitas personalidades que estão aqui no estágio 12, então meus alunos, eu sei que vocês já sabem de cor e salteado o que acontece aqui no estágio 12, mas aqui eu começo a ter uma noção, às vezes não está acontecendo, pessoal, nota seja feita para o fato de que tudo isso aqui, sobre o que eu estou falando, é percepção do doente. No fim das contas, a dinâmica mórbida da doença, ela distorce a nossa realidade, pessoal. Na maior parte das vezes a gente não pode confiar que as coisas estão acontecendo exatamente como o doente descreve pra gente. É por isso que ele está doente, é porque ele está distorcendo a própria realidade dele. Então, um sujeito aqui no estágio 12, ele tem a impressão de que todo mundo é inimigo dele. Ele tem a impressão de que ele tem que estar sempre em estado de alerta. Não sei de onde vai vir um tiro, então deixa eu me preparar aqui. Ele não confia em ninguém. A prova cabal disso é que aqui no estágio 12 a gente tem a personalidade Mercúrios e todas as suas derivações, cinabares, mercúrios dulces, corrosivos, e a desconfiança é uma tônica do estágio 12. O que é estágio, pessoal? De novo, se eu pudesse transformar amantes, o louva-a-Deus, em um elemento da tabela periódica, ele estaria onde? Na 12ª coluna. E aqui, além dessa percepção de ameaça constante, eu não posso confiar em ninguém, eu tenho aquela alternância, que eu falei demais no curso, conservadorismo e revolução, quando convém. Se eu estou num patamar que me é confortável, eu continuo em evidência, eu estou protegido, eu estou fazendo sucesso, eu estou influenciando e acontecendo, então está tudo bem. A minha realidade ela tem que se congelar nesse patamar. Tá tudo bem, eu não concordo com nenhuma mudança, eu nem ouço propostas de mudança. Ou seja, eu adoto o patamar conservador. Agora, se aquela realidade... Pode estar bem para todo mundo, a realidade que eu estou vivendo em questão, mas se não está bem para mim, eu serei aquele que incitará um processo de revolução. Então veja, conservadorismo quando convém, quando tá bom para mim. Revolução quando me convém também, porque eu quero transpor aquela realidade que está na minha mente, aquele ideal que está na minha mente para a minha realidade. Eu quero que aquilo se concretize, porque eu quero. Não existe aqui, eu não levo em consideração as necessidades dos novos tempos, pessoal. É por isso que o conservadorismo, ele está, de certa forma, em germe
no ímpeto revolucionário, que o revolucionário, ele quer sim transpor aquele ideal da mente dele para a realidade dele, depois ele quer cristalizar aquilo ali. Não importa se está sendo bom, se está sendo mal para as pessoas à minha volta, não, é porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero, é porque tem que ser de acordo com o que está sendo idealizado aqui na minha cabeça. E a partir do momento que eu conseguir transplantar esse ideal para a realidade, eu quero que tudo se congele nesse patamar. Então é quando convém. Eu vou dançando aquela música de acordo com as minhas convenções próprias. Eu serei aquela que vai incitar bagunça, se for conveniente para mim, vou querer que tudo fique do jeitinho que está, se for conveniente para mim também. Lembre-se, pessoal, estamos falando de um inseto, estamos falando de um indivíduo marcado por um sentimento aqui latente de insignificância. Por quê? Porque ele é pequenininho. Não se esqueçam disso, ele é pequenininho em relação à grande maioria dos predadores. Então ele não pode, não é estratégico para ele confrontar de forma direta, de forma frontal o predador. E ele sabe disso, ele sabe que ele já tem de antemão uma discrepância de força em função do seu tamanho diminuto. Então, que estratégia ele vai utilizar para continuar governando, para continuar no poder? Ele vai utilizar, vai levar às últimas consequências aquele lema: divide e governarás. É o que a gente vai observar aqui, ele vai levar isso à risca. Então, aquele sujeito que ele vai incitando intriga, ele vai manipulando, até que está todo mundo, de certa forma, vivendo uma guerra fria e pronto. Ele só agora tem que adotar aquela postura de espectador, vê a coisa acontecer, um vai destruindo o outro, e nesse contexto de fragilidade ele consegue novamente triunfar, ele consegue novamente prevalecer. É principalmente esse tipo de estratégia defensiva que Mantis vai utilizar, estratégias típicas do estágio 12. Agora sim a gente vai para o núcleo de Mantis. Quem é essa personalidade que tem tudo isso aqui que eu falei? É uma personalidade que apresenta todas as características do reino animal, obviamente dos insetos, com algumas exceções, né, como eu já tinha pontuado para vocês antes. Tem as características centrais do tuberculinismo, tem características centrais do estágio 12. Agora, quem é Mantis religiosa propriamente dita? É por isso que eu pedi para que vocês assistissem Naja antes, porque Mantis, normalmente, quando a gente vai explorando ali a biografia dessa personalidade, a gente entende que Mantis teve um passado de dominação, um passado muito ostensivo de dominação. Então, provavelmente, a gente vai ver que já foi, vamos pegar uma mulher, de novo, pessoal, que é mais fácil da gente visualizar, dado o nosso contexto cultural. Então, aquela mulher que ela sempre fez a vontade de todo mundo, fez vontade de filho, fez vontade de marido, ao ponto de sacrificar suas próprias demandas, sacrificar suas próprias necessidades, em última instância, por que não dizer, sacrificar sua própria identidade, a sua própria personalidade. Ela é simplesmente alguém que está cumprindo demandas, porque ela não quer ser rejeitada, ela não quer ficar sozinha, ela quer honrar o seu dever. No caso de Mantis, normalmente era um sujeito que fazia isso, era um sujeito que engolia muito sapo, que sacrificava muito da sua própria identidade, inclusive, para ser amado. Ele queria ser apreciado e ele percebia que ceder lhe trazia essa compensação de aceitação, de validação. Mas chegou um determinado momento, olha a transmutação, a virada de chave acontecendo aqui na personalidade Mantis. Em um dado momento, ele chegou à conclusão que, nossa gente, mas eu faço o que é exigido de mim, eu tento corresponder às expectativas, mas mesmo assim as pessoas não param de me requisitar. Mesmo assim eu dou aqui minha mão e o pessoal quer meu braço. Parece que as demandas não cessam, parece que eu nunca consigo satisfazer, parece que eu nunca consigo ser aceita com as minhas infinitas concessões. Então, eu cheguei à conclusão que essa estratégia não está funcionando. E mais, se eu sou rejeitada, provavelmente é porque eu tenho algum poder. Se a pessoa está me subjugando, provavelmente é porque eu tenho algum valor. Talvez, quem sabe, a pessoa está me subjugando porque eu a estou ameaçando, ela me vê como uma ameaça futura. Se todo mundo está me pisando, talvez é porque eu tenho algo de valor. Mas agora, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ceder mais não, porque, bom, eu vou ceder mais o quê? A minha dignidade absoluta, um pouquinho que resta da minha identidade, da minha individualidade, eu não vou ceder mais isso não. Agora eu vou reivindicar a minha independência, eu vou reivindicar a minha individualidade. Agora vai ser do jeito que eu quero que seja.
Porque está todo mundo pisando em mim, as pessoas estão pisando em alguma coisa. Elas estão vendo alguma coisa em mim que eu não estou vendo, que eu não estou valorizando. Eu vou virar essa chave. Eu vou valorizar isso que as pessoas estão pisando. Então, aqui a gente já percebe o viés da ressignificação, da metamorfose que eu tinha falado para vocês inicialmente. Isso aqui, pessoal, tem gente que demora muito para passar por esse processo que, no fim das contas, é um processo árduo, a pessoa teve que sofrer muito para chegar até essa conclusão, que ela merece ser valorizada pela sua dignidade, enquanto aquela que ocupa estatuto humano, ela merece ser respeitada pelo fato dela ser um ente humano, em primeiro lugar. Ela percebeu isso porque sofreu muito, ela virou essa chave que ela percebeu, bom, estão pisando em mim, estão fazendo isso por algum motivo, então, bom, eu tenho algum poder, porque ninguém vai se preocupar com alguém que não tem poder de interferência nenhuma sobre a realidade. Veja, o sujeito chegou a essa conclusão por essa observação, que é uma observação muito profunda. Na maioria dos casos, muita gente não vai chegar a essa percepção muito rápido, pessoal, pelo menos assim, na faixa etária que deveria chegar a essa conclusão, que, nossa, gente, não basta, a vida não gira em torno disso, ser amado, ser validado, porque eu nunca vou conseguir fazer isso no fim das contas, eu nunca vou conseguir satisfazer todo mundo no fim das contas. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser eu vou colocar para fora o que eu penso. É claro que no caso de Mantis, pessoal, como isso aqui é fruto de uma revolta, a coisa ela sai do 8 e vai para 80. Aqui ele era tapete dos outros, agora é tirano. Então o problema é justamente essa falta de equilíbrio. Então o sujeito ele passa daquele patamar em que ele era dominado, morbidamente dominado, da forma mais respeitosa possível, e ele vai reativamente ao patamar da tirania, onde ele agora dobra os demais, onde ele pisa nos demais, onde ele se vinga. É por isso que aqui em Mantis existe uma rubrica que até é associada a uma personalidade escorpião, pessoal, que é uma personalidade escorpião que ela tem a inicial é Androque, algo assim, Andróctonus, eu não sei se é o nome da espécie escorpião. Depois eu lembro, vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, que agora falhou aqui, esqueci completamente, mas Mantis é comparado com esse escorpião porque nesse escorpião, cujo nome aqui eu não me lembro, nesse escorpião a gente percebe aí vem a rubrica, a gente percebe uma total falta de empatia, como se fosse um coração congelado. Eu sou indiferente ao sofrimento dos outros. Tanta gente foi indiferente ao meu sofrimento que agora eu não quero saber mais do sofrimento de ninguém. É aquela pessoa temperamental no pior sentido possível, aquela pessoa tempestiva, impetuosa, aquela pessoa braba mesmo, uma pessoa que sai soltando faísca o tempo todo. Mantis é uma personalidade brava, é uma personalidade que você percebe que ela está revoltada. O palavreado, até a forma de falar é violenta, o sujeito normalmente fala alto, o sujeito normalmente xinga, o sujeito normalmente, e isso aqui é muito ilustrativo, pessoal, é um sujeito temerário, ou seja, quando o bicho pega para o lado dele, ele não recua. Isso aqui é inédito numa personalidade inseto, porque uma personalidade inseto, ele sabe que ele é pequenininho, sabe que, bom, alguém pisou em cima de mim, me esmagou, morri. Aqui não, Mantis, ele mantém o orgulho, mantém a dignidade, aquela arrogância, independentemente de você ameaçá-lo. No caso de uma criança Mantis, por exemplo, não vai adiantar você falar para ela que, não faz isso que eu vou te bater. Entra no ouvido, sai no outro, a criança ainda olha para sua cara e fala assim, vem, me bate então. Ou seja, a coação física, ela já não traz aquele efeito de reflexão, já não traz aquele efeito de recuo que a gente espera. Então a coação física não é um recurso que você pode usar com Mantis, mas ele realmente ressurgiu das cinzas, 880, igual eu falei, saiu daquele patamar que todo mundo fazia o que queria com ele, agora ele está se vingando. Agora pode vir quente para cima de mim que eu estou fervendo, eu não vou me render a você, você pode me esmagar aqui agora que eu não vou me render, eu vou me manter, eu mantenho meu posicionamento aqui, eu vou segurar a onda. Então a gente percebe algo, arrogância, pessoal, a gente precisa bater o pé aqui, dar nome aos bois, arrogância, a gente vai perceber muito orgulho, muita soberba, uma pessoa que tem muita dificuldade de admitir que errou, porque admitia até erro que não tinha cometido no passado, então enjoou daquilo ali, não aguenta mais aquilo ali, tudo que remete àquela realidade antiga de dominação, Mantis vai tentar fugir daquilo da forma mais oposta, extrema que puder. Então o que a gente nota aqui, a coação física não causa efeito nenhum. O sujeito pode estar sentindo medo, mas ele não vai demonstrar que está com medo. Você
fala que vai partir pra porrada com ele, tá ali, firme e forte. Vocês já viram aquelas pessoas? O pessoal lembra até uma personalidade luética, mas não é muito difícil da gente encontrar traços luéticos aqui, inclusive é esperado que a gente encontre, porque o tuberculinismo ele é uma soma das expressões psóricas e luéticas. Então é natural que numa versão muito desequilibrada de uma personalidade tuberculínica a gente tem a impressão que só tem luetismo, a pessoa é só mal criada, a pessoa é só mal educada, sai soltando faísca, basicamente ela convive entre aspas, ali com os entes queridos ou convive com amigos dessa forma, dando patada a todo tempo, é aquela pessoa que é extremamente reativa em função desse diálogo com o passado que a marcou. Ela entende mudar seu ponto de vista como dar de novo o braço a torcer. E ela não quer dar de novo o braço a torcer porque foi o que ela mais fez no passado. Então tudo que soe como concessão, nem que seja remotamente, o sujeito ele corre disso. Ou seja, agora ele quer se conservar dentro desse patamar de autoafirmação. Por isso que a gente vai ver muito frases do tipo, quando você, enquanto terapeuta, você propõe alguma mudança de comportamento para o sujeito mantis, ele vai dizer que eu sou assim, e as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Ou seja, quando a pessoa diz que todo mundo tem que aceitá-la do jeito que ela é, significa que ela não está disposta a mudar. Ela não está disposta a revisar desvios de caráter que porventura estejam ali, ela não está disposta a lapidar, refinar o que precisa ser revisto ali na sua personalidade, ela se coloca e agora todo mundo tem que engolir. Então a gente vê uma certa irredutibilidade nesse sujeito, para dizer o mínimo, né? Algo muito maior que isso. É aquela pessoa que a gente pode dizer que ela desistiu de buscar ser amada. Agora ela quer ser temida. Interessa muito mais ser temida. Tá todo mundo com medo, tá ótimo. Tá todo mundo vendo que eu tenho poder aqui, tá ótimo. Tá todo mundo vendo que eu sou capaz de partir para cima, tá ótimo. Tá todo mundo meio que me olhando de soslaio, com receio, tá ótimo. Eu quero mais agora ser temida mesmo, que para mim é muito melhor. Fiquei procurando amor a vida inteira e só levei patada. Então vamos ver agora como é que vai ser a coisa sendo temida. Então aquela pessoa que a demanda não é mais por amor, ela já não vive mais segundo essa lógica de tentativa de ser amada, rejeição e reação, àquela rejeição, na cristalização do patamar de vítima, buscando piedade, comiseração, não vive mais por essa dinâmica. Agora eu quero entender qual que é o meu poder no mundo. Eu quero entender quais são as minhas potencialidades, o que eu consigo fazer. Então tudo gira em torno daquilo que eu falei, do viés da autoafirmação. É o indivíduo lutando contra a própria autoimagem dele. A lógica animal aparecendo aqui. Eu lutando contra o outro. Nem que esse conflito ele se dê a nível interno, pessoal, porque muitas vezes a gente não vai perceber isso de forma muito clara entre o indivíduo e algum referencial externo, mas pode acontecer com ele. Em Mantis isso aqui é muito claro. Ele quer ser melhor a cada dia, mas melhor a cada dia em função daquela imagem que ele mantém hoje de si mesmo. Se ele percebe que ele tem alguma fraqueza, algo que ele interpreta nele como sendo alguma fraqueza, empatia, por exemplo, ele pode interpretar como fraqueza, então amanhã ele vai tentar ser um pouco menos empático em relação ao que ele foi hoje. Então essa luta entre ele e a imagem que ele cristalizou acerca dele mesmo. É um sujeito ambicioso, porque veja, agora a demanda é outra. Agora beijinho no ombro, beijinho no rosto não é o que basta. Não é a minha demanda mais. Eu quero saber a que eu vim. Eu quero saber o que eu consigo fazer nesse mundo. Qual que é o meu poder de contundência? Qual que é o meu punch? Então o sofrimento de Mantis ele vai vir muito mais quando ele percebe que ele não consegue fazer alguma coisa, pessoal. Mas não é porque não consegui fazer isso, então não vou agradar fulano. Não, é por ele mesmo. É porque isso fere a sua demanda de autoafirmação. Simplesmente por isso. Estratégias, pessoal, é um sujeito que ele, é estágio 12. E além do mais é um inseto, então é claro que o viés da manipulação vai aparecer como sendo na verdade um inseto. Como é um inseto, a gente vai ver muito esse viés da manipulação através da camuflagem. Camuflagem no sentido estrito do termo, igual a gente observa lá nos ofídeos. É aquela fachada, não é deixa eu ver, para eu vencer aqui nesse ambiente, não é para ser amado, de novo pessoal, não é para ser aceito, é para vencer. Se eu quero vencer nesse ambiente, para que eu vença,
que tipo de personagem eu preciso desempenhar aqui? Que tipo de carapaça eu preciso vestir? Que tipo de discurso essas pessoas querem ouvir para que elas façam a minha vontade? Então sim, eu estou dançando de acordo com a música, mas principalmente com a minha música. Eu quero que as coisas aconteçam, eu quero dominar o pedaço aqui. Então, qual é a fachada que melhor convém a essa conjuntura aqui? Como é que eu ajusto a minha personalidade de maneira que eu consiga exercer poder nessa situação em particular? Chega um determinado momento que é claro que há crises, pessoal, crise de personalidade, quando eu lanço mão de múltiplos personagens, porque o poder, entre aspas, né, sobe tanta cabeça, isso rege tanto os meus passos no decorrer do tempo que chega um determinado momento que eu já vivo a vida trocando de forma tão frenética personagens que eu vou vestindo, chega um ponto que eu não sei mais quem eu sou. Então essa crise Mantis pode apresentar também, pode até verbalizar, ele é muito consciente disso normalmente. Então ele vai dizer que ele está cansado de ser o que as pessoas querem que ele seja, ele vai dizer que ele está cansado de fingir, ele vai dizer que ele quer ser cada dia mais ele mesmo. Então lembre-se, autoafirmação é essa a motivação central. Não quero ser validado. De novo, pessoal, tem gente que pode confundir isso aqui. Não é validação que eu estou procurando. Sou eu buscando reafirmar meu ego o tempo inteiro. Gente, eu não sei se vocês já viram um ataque de louva-a-Deus. Antes de gravar essa videoaula, eu assisti a alguns vídeos de louva-deuses em seus respectivos hábitats, mas o louva-a-Deus, ele é acredito que é um inseto, um dos mais macabros, se não mais macabro, pessoal, porque ele é muito violento nos seus ataques, inclusive ele começa a devorar as presas vivas, é um negócio surreal, ele come as presas relativamente rápido. Essa estrutura aqui da mandíbula do louva-a-Deus, ela é muito desenvolvida, tem vários dentinhos diminutos, porém muito eficazes, muito efetivos, e o bicho devora ali a presa em questão de pouco tempo, viva ainda, dá agonia, pessoal, não sei se vocês já assistiram, mas ele é muito assertivo no seu ataque, ele estuda muito o inimigo, isso aqui inclusive na personalidade Mantis, vai estudar muito antes de atacar e vai atacar geralmente o líder, o cerne do problema. Então são pessoas que geralmente elas não vão focar na periferia da consequência do problema, elas vão diretamente no cerne, daí essa obsessão pelo líder. Não, quem é que está influenciando esse ambiente? Quem é que manda aqui no pedaço? Não, é esse que eu vou desafiar. Então com as minhas estratégias de manipulação, de camuflagem, eu vou estudando esse cara por um certo tempo, eu vou desafiar ele, porque lembre-se, se a motivação aqui é a autodeterminação do ego o tempo inteiro, então veja, é claro que eu vou focar em alguém que eu esteja percebendo que tem um superego desenvolvido. Essa vai ser a minha referência, é justamente nesse ponto que eu quero chegar, no ponto de conseguir exercer o máximo possível de poder no mundo, meu poder no mundo. Então eu vou buscar por essas referências, vou buscar o chefão, vou estudar o chefão, quando eu puder eu dou um ataque certeiro nesse chefão. Por que tem que ser certeiro? Por que eu tenho que estudar o inimigo por tanto tempo? Porque eu tenho consciência da minha defasagem de força com ele. Eu sou pequenininha, não se esqueçam disso, eu sou um inseto, eu sou pequeno. Eu tenho esse sentimento de insignificância em termos de estatura, em termos de discrepância de força. Então, eu já tenho consciência dessa desvantagem. Então, quando eu for atacar, tem que ser um ataque fatal. Tem que ser um ataque fatal direto ali no coração do líder. É assim que eu vou vencer essa batalha. Sobre queixas clínicas, pessoal, aqui nós temos... Eu vou citar algumas poucas, porém as mais distintivas. A gente tem um sangramento de gengiva que às vezes não passa. A gente tem uma gastrite, uma dor no estômago que às vezes a gente faz exame, não sabe o que é, às vezes a pessoa corrige a dieta, não é H. pylori, não é intolerância alimentar, a pessoa já não sabe mais o que fazer, porque clinicamente falando é como se ela estivesse bem, os exames mostram isso. Então, aquela dor no estômago que não deixa o sujeito não tem a mínima ideia do que está causando aquilo. E a gente tem também aqui um excelente medicamento para epilepsia, isso aqui vale salientar. Sonhos de Mantis também tem muita violência, pessoal, então decapitação, a gente pode ter muitos sonhos com decapitação, então sonhos violentos, sonho com bastante carnificina com crianças também, bebezinhos mortos, mas a tônica é a chacina, a tônica é a barbaridade, é a violência, esse é o dia a dia onírico do sujeito Mantis. Queridos, para fechar,
O incentivo de Mantis, veja que aquilo que intimida normalmente a grande maioria das pessoas, a gente viu que não vai ter muito efeito aqui. O sujeito Mantis é relativamente refratário a essa coerção física. E no caso, veja como o viés da transmutação, transformação, metamorfose de novo se aplica aqui. Se você diz, isso aqui é muito importante, deixei para o final, mas é vital para a compreensão dessa personalidade. Se você diz que ele não vai conseguir, olha fulano, olha para você não vale nada, você não é competente em nada, você não consegue fazer nada direito, você é insignificante, você é inferior. Se você pisa no sujeito Mantis, ele registra aquilo como uma espécie de incentivo ao contrário. Então ele não vai entender, não mais. No passado, isso poderia levar para a cova. Isso aqui seria um fatality, um tiro de 12 no peito do sujeito Mantis, que ele buscava por validação, alguém criticava, ele entendia que a pessoa não amava, fulano me rejeita e tal. Agora aqui não. Aqui ele interpreta esse incentivo, depois que ele efetuou esse processo de amadurecimento, isso aqui passa a ser um baita incentivo. Como? Eu não consigo? Tá, espera aí, me dá uns meses para você ver se eu não consigo mesmo. Então, tudo aquilo que é tomado como, poderia ser tomado por qualquer outra pessoa como ofensivo, para o sujeito Mantis é como se fosse um convite à sua renovação, é como se fosse um convite ao desafio, um convite ao fortalecimento. Como é justamente essa demanda dele, está buscando fortalecer o seu ego a todo tempo, então veja, bateu no lugar certo. Você está lançando chispas aí no meu ego, logo no meu ego. Não, meu ego, ele só vai crescer daqui para frente. Então eu vou provar para você que essas suas palavras não me causaram efeito nenhum. Muito pelo contrário, essas palavras funcionaram como um verdadeiro incentivo, como uma verdadeira força motriz, como um fermento às minhas motivações dessa inflação de ego. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem me acompanhado aqui. Análise extensa, análise densa, como sempre conduzo aqui no canal, vocês já estão mais que acostumados, mas de todo modo agradeço mais uma vez a participação de todos. Um forte abraço e voltando. Ainda, pessoal, semana que vem ainda vamos tratar de personalidades animais, uma personalidade animal ainda. A gente não fechou esse ciclo ainda. Beijos, pessoal, até a próxima.